Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E se você já está me acompanhando, para você que já está me acompanhando, esse vai ser um vídeo ou uma série de vídeos um pouco mais tensa, pensando nos últimos dias. Você que está chegando agora, eu queria te convidar a ver os outros conteúdos também, para você pegar alguma coisa um pouco mais fácil, um pouco mais simples do que esse conteúdo que eu vou compartilhar a partir deste vídeo. Esse vídeo eu chamei de a inversão dos polos magnéticos da Terra, porque esta é a forma científica que está sendo tratado este conteúdo. Eu comecei a estudar esse tema de escatologia desde garoto, mas a partir aí de 2010, o Senhor aqueceu meu coração para estudar. E quando eu comecei a estudar e ler, achei tantas coisas e viajei pela internet, tenho muitas horas de vídeos que eu assisti, de textos que eu li, de livros que eu li, de trabalhos em blogs que eu visitei, que eu acompanhei, que eu acompanho. E todos eles me trouxeram por um certo tempo uma questão muito séria, que era, eu ouvi algumas coisas assim que beiravam o limite do racional possível e aceitável, né? E eu vi outras coisas que tinham muita lógica, faziam muito sentido, mas de alguma maneira não me caíam bem. Então, a minha decisão, o que eu tomei como posição na minha vida diante do Senhor, e eu orei acerca disso, eu creio que essa direção ela veio mesmo do Senhor, porque nós vivemos tempos em que nós temos muita coisa estranha na internet, muitas mentiras misturadas com verdades, muitas verdades misturadas com mentiras, verdades absolutas que são coisas assim chocantes, difíceis de a gente aceitar como verdade, e mentiras muito palatáveis sendo contadas. Então, como saber o que vem das trevas, semeando confusão, semeando inquietação no coração da humanidade, e o que é revelação do Senhor, tanto para aqueles que creem e que buscam pela sua palavra estudar, aprofundar, quanto para despertar a humanidade para o fato de que o juízo vem, para o fato de que este planeta, como o conhecemos, será totalmente transformado. As obras dos homens, a Bíblia fala literalmente em 2 Pedro, as obras dos homens serão completamente destruídas, pelo fogo em algum momento, e haverá novos céus e nova terra, e o mar já não vai existir mais. Tudo isso são textos bíblicos, eu não vou tratar deles agora, alguns eu já tratei ao longo da série, mas o que eu quero compartilhar com você é o seguinte: quando eu me via diante de coisas absolutamente assustadoras e fora do normal, eu dizia, se estiverem de acordo com a Bíblia, eu vou dar atenção a esse conteúdo. Por outro lado, eu ouvia muitas vezes alguns especialistas, estudiosos, cientistas falando coisas completamente contrárias à palavra de Deus. Neste caso, o que essas pessoas falavam, eu simplesmente rejeitava, pouco importando a capacidade intelectual ou de estudo que eles tenham e a aceitação que eles possam ter neste mundo enquanto pessoas de cultura ou de ciência ou de saber. Porque para mim o que importa, a baliza, o norte, o prumo é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz de fato, por mais chocante, forte e intenso para ser recebido, é a verdade. E quando nós começamos a ler o livro de Apocalipse, nós entendemos que o livro de Apocalipse não é um livro de ameaças, um livro de horror, um livro de destruição, mas é um livro de justiça de Deus, é um livro de amor do Senhor, é um livro de revelação. A palavra grega para Apocalipse é revelação. Então o Senhor está revelando para seus servos, é assim que Jesus começa a narrativa no versículo 1, no capítulo 1 de Apocalipse, e veio uma revelação para seus servos acerca daquilo que vai acontecer neste planeta, porque este planeta, como eu já falei lá num dos primeiros vídeos, ele tem um prazo de validade, vai haver um juízo e não há nada que nós possamos fazer quanto a isso, no sentido de impedir o juízo. Mas há muito que nós podemos fazer acerca disso, que é o quê? Receber a salvação em Jesus Cristo e sermos livrados de todas essas coisas que virão e termos então palavra, conteúdo e informação para trazer a todos aqueles que nós conhecemos, nossos familiares, nossos queridos, nossos amigos. Eu ainda estou indo além, estou pregando aqui, estou gravando vídeos, estou falando coisas, estou convidando vocês a estudar. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, nem que eu vim aqui como o grande enviado do Senhor para a sua vida, não. Estou aqui como alguém que tem estudado, lido, acompanhado muitas coisas, e eu quero te alertar
que o Senhor não quer que nem você nem eu estejamos aqui na pior hora da história deste planeta, na pior hora da história da humanidade, para que estejam aqui apenas aqueles que vão rejeitar a solução e a salvação de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, por acharem que tem algo melhor para jogar as suas vidas. Façam suas escolhas, não é? Na verdade, eu quase que eu diria façam suas apostas, mas é uma aposta muito ruim rejeitar o que o Senhor diz e abraçar o que pessoas, seres humanos falam. De qualquer maneira, esse tema ele é muito complexo e denso. Eu vou fazer mais de um vídeo e eu vou depois desembocar esta sequência sobre a inversão dos polos magnéticos da Terra com uma outra sequência que eu vou chamar de os poderes do céu serão abalados. E você vai entender, se você me acompanhar nessa sequência, o que eu quero trazer para a sua reflexão. Bom, quando eu li a primeira vez acerca desta inversão dos polos magnéticos da Terra, foi em 2010, 2011 mais ou menos, eu comecei a perceber que haviam cientistas falando alguma coisa como a Terra virar completamente de eixo. Seja você da Terra plana, seja você do globo, de qualquer maneira o que a Bíblia diz se aplica em ambas as posições, né? O fato é que o Senhor diz que, Salmo 46, de 1 a 3, nós lemos esta palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Então veja que Davi está profetizando aqui algo acerca de os mares e as terras serem abalados, os montes serem abalados. Quando a gente ouve falar sobre inversão dos polos magnéticos, o que eu já vi e li cientistas falando é que quando a Terra inverter completamente a sua posição, então os mares que estão girando ou estão se movendo na direção que se movem em relação ao eixo da Terra, subitamente terá uma inversão, como se fosse da Terra para o mar e do mar para a Terra. Então, nas simulações que eu já vi, haverá tsunamis sem precedentes, haverá terremotos impressionantes, montes vão literalmente cair e ser abalados, ilhas vão ser muito afetadas, as regiões costeiras e as regiões da terra mais baixas vão sofrer muito impacto, a terra completamente será transtornada, será revirada, né? E quando eu li isso parecia algo impossível de acontecer. Até que eu fui para a Bíblia. E quando eu fui para a Bíblia, eu comecei a perceber que a Bíblia fala exatamente e literalmente acerca de fatos bíblicos que, na sua literalidade, nos dão a impressão de que realmente o que os cientistas falam acerca da inversão do polo magnético da Terra será real. Tanto é real que você já começa a perceber que nos últimos tempos isso tem sido falado de uma maneira mais clara na mídia, de uma maneira mais clara em sites de notícia, até mesmo em alguns programas documentários de emissoras supostamente respeitáveis e sérias nos dias em que vivemos. Essa mudança, se você olhar bem, já procurar o norte, o Polo Norte já não é mais o norte do planeta, mas o norte tem se deslocado lentamente na direção ali da Groenlândia. Tem caminhado, alguns dizem, em direção a Moscou. Que coisa! Quer dizer que o Polo Norte não é mais norte, quer dizer que está se deslocando? O que eu já li os cientistas falarem, recomendo que você faça a sua pesquisa, não coma pela minha mão, mas eles falam que haverá como se fosse um efeito estilingue. Esse deslocamento já vem acontecendo aparentemente desde 1900 e alguma coisinha, lá no início do século passado. Então ele vai deslocando de uma maneira lenta, e aí tem como se fosse um efeito estilingue que em um certo momento rompe algo, e aí ele se move com uma velocidade muito intensa, esta inversão. É assustador pensar nisso, estar no planeta nesse momento. Eu confesso, quando eu li as primeiras vezes, eu comecei a ficar angustiado de imaginar o que poderia acontecer. E o Senhor diz o que acerca disso? Isaías 24, de 1 a 6, eu vou deixar depois todos os textos aqui nas informações sobre o vídeo, não é? Mas veja, o Senhor diz assim, através do profeta Isaías 24, de 1 a 6, eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhes dispersar os moradores.
Então veja que vai haver algo na superfície da terra que fará com que a terra seja completamente devastada. Continuando a leitura, o que sucederá ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlanguem-se os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então veja que o Senhor fala aqui acerca inclusive de um efeito do sol, porque vai queimar moradores. Tudo vai ser invertido, tudo vai ser impactado, vai haver algo sem precedentes no planeta. E aí veja, a terra pranteia, a terra murcha, o mundo enfraquece. E esse fato, ele é um fato marcante, porque se você começar a ler, se você procurar, ou se você prestar atenção agora em algumas notícias, a Terra tem rachado em alguns lugares. O próprio continente da África, aquele chifre da África, está havendo uma grande ruptura ali e aparentemente a África vai ser dividida. Você já ouviu falar sobre as grandes falhas geológicas do planeta que estão de alguma maneira sendo afetadas, estão sendo impactadas, estão aumentando, né, a sua pressão e a sua tensão. Então o planeta, em alguns lugares, você já deve ter visto aqueles buracos que aparecem subitamente em alguns lugares da Terra e engolem casas, engolem regiões. Ainda não tem sido algo tão trágico e tão marcante, mas tem acontecido em várias partes do planeta de uma maneira um pouco mais continuada nos últimos tempos. Tudo isso significa que a Terra está passando por alguma coisa de impacto geológico. Eu não sou cientista, eu não sou geólogo, eu não sou astrônomo, eu sou um cara que gosta de estudar a Bíblia, eu tenho uma paixão para entender o que acontece nos últimos dias, para poder alertar as pessoas quanto ao fato de que tudo está mudando e que nós precisamos de uma segurança especial neste tempo. Este vídeo, ele é um vídeo que desemboca em um ou dois ou alguns outros, eu ainda não sei em quanto tempo eu vou dividir. O que eu quero trazer para você são textos da Bíblia que apontam para o fato de que o que a ciência está falando como inversão de polos magnéticos da Terra é algo bíblico. No próximo vídeo eu vou trazer textos ainda mais claros da Bíblia para que você entenda que este evento será um evento real e que este evento aparentemente já está tendo sinais que apontam para a sua realidade. Então, o fato de que há uma profecia bíblica que está sendo agora alimentada e difundida por cientistas e por notícias que nós encontramos em sites públicos e que as pessoas estão começando a ser informadas, mas de alguma coisa muito sutil. Olha, vai ter alguma coisa. Quer dizer, é impressionante como existem pessoas que conhecem fatos que vão se desenrolar logo adiante na história da humanidade e não falam toda a verdade. Mas nós que cremos na Bíblia, quando falamos que isso vai acontecer, somos taxados de loucos, de alarmistas, não é? De pessoas desequilibradas emocionalmente. Enfim, pouco importa o que as pessoas vão dizer a nosso respeito, o fato é que eu quero alertar a todos o que a Bíblia diz. E o Senhor nos convida a crer na sua palavra, a crer nos seus profetas, para que haja então revelação. Nestes próximos vídeos eu vou te mostrar que o que está sendo dito é real e vai acontecer. Não vai morrer todo mundo, mas vai causar um impacto tremendo. Muita gente vai morrer, muita gente vai ser afetada, o planeta vai ter um impacto muito importante, mas o Senhor tem livramento de alguma maneira para aqueles que nele creem. Se você quiser saber mais disso, veja os meus vídeos sobre arrebatamento, veja os meus vídeos anteriores sobre como ser livrado de todas essas coisas que virão. O meu convite hoje para você é: preste atenção nas manchetes e notícias sobre inversão dos polos magnéticos da Terra. Veja as informações sobre a anomalia do Atlântico Sul. Faça sua pesquisa Google, eu não vou colocar links para você, eu não vou direcionar o seu entendimento, mas eu vou te convidar a perceber que algo está acontecendo, algo que aponta para o nosso futuro já está em curso e está se desenvolvendo rapidamente. Não fique alheio a tudo isso.
Preste atenção no que está acontecendo, veja os sinais. O Senhor está falando. Deus te abençoe em nome de Jesus.